Recomeçando aqui o nosso costume de gravar vídeos e mandar esses vídeos para vocês através do canal, para o nosso fortalecimento e para o fortalecimento de vocês. Porque enquanto nós lemos a Bíblia, nos preocupamos, nos dedicamos a também compartilhar com outras pessoas, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Em que 2026 a gente possa ter ânimo, seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus para continuar esse trabalho. Que seja um ano de muita leitura da Bíblia, de oração, de dedicação, de amor, de paz, de alegria no Senhor, em meio a todas as adversidades, confiando sempre na promessa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que se aproxima. Nós vamos meditar um pouco em Efésios 3, de 14 a 21, porque fala sobre o fortalecimento que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo habita em todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E o Espírito Santo também convence a todos do pecado, da justiça e do juízo. Então, glória ao Espírito Santo de Deus, que é a graça maravilhosa derramada depois que Jesus subiu e a igreja não ficou órfã e nem o mundo ficou abandonado. Porque existe a palavra de Deus, existe a igreja de Deus proclamando o Evangelho e o Espírito Santo tocando no coração de todas as pessoas. Em Efésios 3, de 14 a 21, nós vamos ler esses versículos e vamos comentando à medida que vamos lendo, mas eu quero ir logo para o versículo 16. Efésios 3 e 16. Assim como em João 3 e 16, é um versículo muito bom, muito comentado, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é uma doação de Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Aí é um versículo muito lindo, muito importante, e Efésios 3,16 é um versículo muito bom para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que receberam o Espírito da promessa, o Espírito Santo, que diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Então, esse é o nosso maior desejo. Enquanto estamos aqui nesse deserto, na peregrinação, como Pedro disse, como Jesus Cristo nos avisou também, que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele também venceu o mundo, e nós também venceremos, e estaremos de pé. Quando Ele vier nos buscar, estaremos de cabeça erguida, confiantes. Por quê? Porque nós somos fortalecidos com poder. Então, todos nós recebemos poder pelo seu Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus. E o que é que o Espírito Santo faz conosco? Ele fortalece o nosso homem interior, ou seja, ele fortalece o nosso espírito, o nosso interior. É isso que nós mais queremos, é essa bênção maior do cristão, daquele que segue a Jesus Cristo. As bênçãos espirituais, que o livro de Efésios, Paulo fala muito sobre as bênçãos espirituais. E nós devemos enxergar essas bênçãos pela fé e nos apegarmos a elas, a todas essas bênçãos espirituais. Mas essa bênção que está no versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. É uma das maiores bênçãos que o cristão pode ter. Receber poder do Espírito Santo para ser fortalecido. E é isso que nós precisamos, nós, a igreja, que estamos esperando a vinda de Jesus Cristo. A cada dia que passa, nós vemos a proximidade pelos sinais apontados nas Escrituras. E Deus fala conosco através das Escrituras, mostrando todos os sinais. O próprio Jesus alertou. Então, que o Espírito Santo nos prepare cada dia mais, fortalecendo o nosso homem interior para as batalhas diárias da vida,
para continuarmos dando testemunho, para continuarmos crendo, para continuarmos distribuindo amor para as pessoas, a alegria do Espírito Santo. E isso só podemos fazer fortalecidos com poder. O poder que vem do Espírito Santo de Deus, que fortalece o nosso homem interior. Agora eu vou ler todo o trecho, né, de 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então todos os que estão já lá no céu e todos os seres celestiais tomam o nome de Jesus. O nome de Jesus é glorificado. O Filho unigênito de Deus, que foi enviado para salvar toda a humanidade. E ele salva todo aquele que crê. Todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus recebe a vida eterna. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Então, nós temos que crer que Jesus Cristo habita em nós, o seu Espírito. Habita, o Espírito que ele enviou depois que ele subiu, habita em nós. Isso nós acreditamos pela fé, porque nós sentimos e porque ele falou em sua palavra. E com isso nós devemos estar enraizados e fundados em amor. É outra coisa muito importante para que a gente possa ser fortalecido. É a prática do amor e a prática da oração. Porque Paulo já começa dizendo que ele está se pondo de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Pai do céu. Nós devemos sempre buscar o nosso Pai em oração. No 18 ele diz, podeis perfeitamente compreender com todos os santos. Ou seja, com todos os santos aí indica comunhão. Não devemos abandonar ou se congregar, ou de louvar junto com os santos, de ouvir a palavra de Deus junto com todos os santos. Santos são todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, porque são remidos pelo seu sangue. Então, com todos os santos, nós podemos perceber e compreender perfeitamente qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quanto mais nós nos dedicarmos a refletirmos sobre o amor de Cristo, mais nós seremos cheios da plenitude de Deus. O amor é fundamental. O amor é o que vai ficar para sempre. A esperança e a fé são muito importantes, a perseverança, mas o amor vai ficar por toda a eternidade. Então, conhecer o amor de Cristo. Esse amor de Cristo se conhece também quando nós dedicamos amor a quem nós vemos, que é o nosso irmão e o nosso próximo. No versículo 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então aí Paulo está falando que Jesus Cristo pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas aqui ele fala principalmente das bênçãos espirituais, que é o recebimento do poder, o poder que vai operar em nós, fazendo com que nós sejamos aquele atleta que na corrida passemos todos os obstáculos, possamos cair, mas levantamos confiados no poder do Espírito Santo. Então ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Se quisermos levar também para algo material que estamos precisando, Deus também é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Só que aqui Paulo está frisando muito o lado espiritual, a fortaleza que o Espírito Santo nos dá no nosso homem interior. E no versículo 21 ele diz, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Aí ele estende esta glória que está na igreja, que é o corpo de Cristo. O mundo só pode ver a glória de Deus por meio da igreja, que é o corpo de Cristo. E por meio do próprio Jesus Cristo, que já veio aqui à terra.
Então toda a história de Jesus Cristo é contada diariamente pela igreja, sem cessar, para que as pessoas vejam a glória de Jesus. Mas as pessoas veem a glória de Jesus também no corpo de Cristo aqui na terra. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. E em todas as gerações se estende a nós também que estamos nesta geração mais próxima da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa sermos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, o nosso homem interior, para passarmos por toda essa peregrinação que estamos aqui na terra, com alegria, com ânimo, com fé, arraigados no amor, unidos, em unidade. Que Deus ajude e nos abençoe sempre, nos fortalecendo com seu Santo Espírito. E que nós façamos a nossa parte. Procuremos o amor, procuremos a fé, a oração, a intercessão, o se congregar, o viver em união, para que possamos a cada dia sermos fortalecidos. Em nome de Jesus, nós agradecemos por essa palavra tão maravilhosa que Deus deixou para nós na Bíblia, na sua palavra. Amém.